Até quando vai a crise? Essa é a pergunta feita atualmente por todo brasileiro. Já economistas e participantes do mercado que estão de olho nos dados da economia do país estão mais pessimistas com as projeções para este ano e para 2016. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV, numa parceria com a agência La Presse. E eu converso agora com Roberto Luiz Strosser, economista. Chegamos até aqui, o que nos espera no futuro? A resposta, aquela típica resposta mineira, nem sim nem não, muito pelo contrário. O grande problema hoje é que você não tem uma direção na economia. E, por um lado, você tem, até dentro do Executivo, o Ministério da Fazenda numa direção, ou hoje foi anunciado um programa de crédito a juros subsidiados, quer dizer, você volta para trás, nem sequer o ministro da Fazenda, que deveria estar conduzindo a política econômica, endossou o novo projeto. Você tem no Legislativo diferenças entre o Senado e a Câmara dos Deputados, entre o PMDB e os outros partidos, quer dizer, você não tem um projeto no Brasil. Então, enquanto uns remam na direção norte, outros na direção sul, outros para este, outros para oeste, e essa incerteza paralisa todo mundo, paralisa investidores estrangeiros e, mais importantes, micro, pequenos e grandes empresários brasileiros não sabem o que vai acontecer. A própria pergunta, até quando vai a crise, é a resposta. Nós já vivemos crises semelhantes no passado e essas crises, algumas foram resolvidas rapidamente, 98, 99, quando você teve também uma desvalorização forte, o câmbio foi rapidamente depreciado, a inflação subiu, os juros subiram, a economia em 3 trimestres estava voltando a crescer. E o que você fez? O que você tem que fazer? Um aperto fiscal, uma alta de juros, uma sinalização com reformas, e a economia começou a andar na direção correta. Você tem também a década perdida. Agora nós estamos já em agosto, o Ministério Novo, a nova política econômica começou em janeiro, com alguns pré-ajustes em novembro, fim de outubro, novembro e dezembro, e nós ainda não conseguimos fazer o famoso ajuste. Você tem alguns avanços, a inflação vai quebrar, quer dizer, a inflação vai ficar abaixo de 5% no ano que vem. Você está tendo, quer dizer, as projeções estavam caindo, você teve uma alta por conta dessa depreciação mais forte do dólar, mas vão continuar a cair, é quase certeza assim, que a inflação próxima do centro da meta em 2016. Mas você está com essa incerteza na política fiscal, será que você vai conseguir fazer? E o que acontece? Qual que é a meta mais importante do governo? Hoje você tem uma coisa chamada dívida PIB. Essa dívida PIB está subindo, só que dívida PIB é uma fração, é a dívida sobre o PIB. O PIB, imagine que a dívida ficasse constante, cada vez que cai o PIB, a fração dívida PIB aumenta. Então o PIB está caindo. Por outro lado, o numerador, o que está acontecendo? O governo está gastando mais do que arrecada. Se ele gasta mais do que arrecada, a dívida sobe. Então a fração está subindo rapidamente. Você tem que rapidamente atuar nos dois componentes, fazer com que o PIB se estabilize. Como é que você faz que as pessoas investam? Menos incerteza, mais uma direção a crescer. Como é que você faz a dívida cair? Começa a cortar, e cortar no que é importante, não é fazer mais dívida, como por exemplo foi esse programa agora de aumento do crédito público, 5 bilhões de reais a juros subsidiados. Uma crise de confiança, sem dúvida, porque agora até os bancos privados restringem o crédito consignado para funcionários públicos federais. O que você acha disso? Eu acho triste, quer dizer, se fosse só esse o problema, seria um problema fácil de resolver, quer dizer, ver o que está de errado e corrigir, mas no agregado, o volume de concessões, lembra que a gente está navegando com uma inflação de 9% ao ano, em valores nominais as concessões estão caindo, concessões do sistema bancário como um todo, quer dizer, você está pondo menos crédito novo na praça, você está encurtando os prazos, subindo os juros, quer dizer, o estoque de crédito hoje está crescendo e pelo efeito juros descontado em inadimplência, pelo efeito novas concessões, está caindo, quer dizer, então
Nós temos que mudar esse modelo, nós temos que mudar o modelo do crédito, nós temos que mudar o modelo fiscal, nós temos que começar a mudar a maneira de pensar o Brasil. Acho que nos 3 níveis de governo você está pensando, tem um déficit de ambição no Brasil. Você vê que a nível municipal, por exemplo, o plano diretor, o que ele faz? Ele adensa a cidade, quer dizer, mais gente, você pode construir mais nos mesmos terrenos. Leia-se, mais prédios, mais gente, mas mais congestionamentos, menos guardas por habitantes, menos água. Água a gente já está trazendo do Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai começar a trazer água da Bahia, né? Que tem pouco. Aí você tem, a nível estadual, por exemplo, você tem 3 universidades públicas totalmente gratuitas. É uma coisa que vem, assim, tem quase um século. Mas temos que parar de dar universidade gratuita, não tem mais dinheiro para isso. Quer dizer, tem que ter alguma contrapartida em contra. A nível federal se começa. Hoje mesmo, esse anúncio dos bancos públicos, o PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, mostra bem uma política míope. Quer dizer, algumas empresas que têm sindicatos, leia-se, sindicatos em grifa e põe entre aspas, conseguem que o governo subsidie parte da redução do salário. E para o resto das empresas, zero. Quer dizer, não seria muito mais racional permitir que todas as empresas pudessem baixar salários em vez de emitir? Então, obviamente, eu acho que quanto maiores forem os salários, melhor é. Mas se você permitisse, por exemplo, que todas as empresas pudessem reduzir o salário em vez de reduzir o número de funcionários, todos ganhavam. Quer dizer, você dividia o sacrifício de maneira muito mais uniforme do que alguns ficam sem emprego e outros continuam ganhando o mesmo. Ou os privilégios que você ainda dá para funcionários públicos, ou os aumentos que você deu agora para o legislativo, para o executivo, para o judiciário, ou por que uma parte da população tem estabilidade e a outra não tem. Quer dizer, então a gente tem que mudar o jeito de fazer Brasil. Enquanto a gente não mudar, a gente vai de remendo em remendo, né? Há um grande problema, sem dúvida, de gestão pública. Quem foi às ruas, na sua opinião, está consciente disso? Eu acho que são 2 problemas. Um problema é de gestão pública, né? Mas eu acho que a mensagem mais importante é a mensagem muda Brasil. Do jeito que está, não dá. Quer dizer, que o atual governo tem boa parte da responsabilidade, mas mesmo assim, você falou no começo da matéria das projeções, as projeções de crescimento para o Brasil, as do Brasil em 2018, 2019, quer dizer, num período que todo mundo já vê como depois da crise, são de um crescimento de 2% ao ano, enquanto o resto do mundo está crescendo a 4% ao ano. E por quê? Porque, assim, com todo o potencial, com todas essas Florão da América, quer dizer, tudo isso que a gente fala do Brasil potência, quer dizer, cada vez mais a participação do PIB mundial brasileiro está encolhendo. Nós temos que mudar isso, não podemos ser os perdedores, assim, nesse mundo que tem tantas oportunidades. Começar a mudar, quer dizer, algumas coisas vêm desde a época do Império, mas continua a mentalidade. Vou dar um exemplo assim. Nada econômico, por exemplo, nas Olimpíadas, quantas medalhas? O Brasil que está 10º no quadro de medalhas. Bom, primeiro é uma meta medíocre, né? Nós temos a 5ª população mundial, então devíamos ter o 5º lugar do quadro de medalhas, que é mais ou menos a correlação maior que existe nos quadros de medalhas, é aquela correlação população, medalhas de ouro. E segundo, medalhas são consequências de uma política esportiva para o país, quer dizer, mais estádios, mais escolinhas de esportes, incentivar uma vida sadia, e como consequência a gente ter mais medalhas, não medalhas como a meta em si. Mostra, ó, estamos ainda focando no curto prazo, no imediatismo, em vez de focar no crescimento. A projeção dos economistas consultados pelo Banco Central é de retração este ano e no ano que vem, pela primeira vez, retração por 2 anos seguidos. Você concorda? O que você acha disso? Eu acho que é triste, é deprimente, mas para alguém, assim, eu sempre sonhei em que a distância do Brasil, da América Latina como um todo, com os desenvolvidos, diminuiria. Não só aumentou, mas as projeções são de que continue a aumentar. Então, primeiro, meu primeiro sentimento é triste. Segundo, é um jogo que dá para mudar. Quer dizer, não é a primeira vez que a gente está numa situação assim que parece um beco sem saída e muda.
Quer dizer, a gente tem, só usando um exemplo, na década de 30 também era descrença geral, Getúlio Vargas veio, fez as mudanças e o Brasil nos 5 anos seguintes cresceu as taxas de 7% ao ano. Ou depois, por exemplo, da crise do Collor, crise política, você fez o Plano Real, começou a crescer. Ou pegar um país vizinho, o Peru, ele estava em crise, também crise política, econômica, até policial, você teve problemas no Peru, e conseguiram dar a volta por cima, estão crescendo 5% ao ano. Não é nada que o Brasil não consiga fazer, mas tem que começar a se mexer nesse sentido, ficar, né, assim, cada um numa direção. O Brasil vai continuar andando de lado, mas pode mudar o jogo e não necessariamente, assim, é uma projeção, e eu acho que futuro a gente projeta, mas futuro a gente faz também. Roberto Luiz Stroster, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui na Ducascope TV. Obrigado, eu. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.